Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. Essa é a segunda parte do vídeo onde eu conto a minha viagem a Portugal e a peregrinação até Santiago de Compostela. Se você não assistiu a primeira parte, onde eu falo sobre meu turismo em Portugal, eu vou deixar o link no card aqui na tela, depois vai lá dar uma olhadinha. Então vem comigo que eu vou contar como foi o meu caminho português a Santiago de Compostela. Gente, o caminho de Santiago de Compostela acredito que seja a rota de peregrinação cristã mais conhecida atualmente. A cidade de Santiago de Compostela fica na Galícia, uma região norte da Espanha, e lá é onde foi encontrado o corpo do apóstolo Santiago. No local foi construída uma basílica no século XI, que é o ponto final da caminhada dos peregrinos do caminho de Santiago de Compostela. Existem vários caminhos que levam a Santiago de Compostela, mas o mais divulgado é o caminho francês, de quase 800 quilômetros. Ele percorre todo o norte da Espanha, saindo de uma cidadezinha na fronteira entre a França e a Espanha. Esse caminho ficou muito divulgado com o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago. Como eu pretendia fazer um turismo em Portugal, já que eu queria visitar o Santuário de Fátima, escolhi fazer o caminho português. Mas como eu não tinha muito tempo disponível e meu objetivo era apenas experimentar a peregrinação até Santiago de Compostela, já que eu tinha ouvido muitos relatos interessantes a respeito, resolvi fazer a quilometragem mínima com a qual pudesse obter o certificado de peregrino do caminho. A quilometragem mínima para quem vai a pé ou a cavalo é de 100 km e para quem vai em bicicleta é de 200 km. O meu percurso foi de 113 km, que foram distribuídos em 6 dias de caminhada. Eu saí de uma cidade em Portugal, na fronteira com a Espanha, chamada Valença do Minho, e percorri todo o percurso do final do caminho português até a cidade de Santiago de Compostela. Muitos peregrinos preferem fazer o percurso se hospedando em albergues. Inclusive existem albergues próprios para o peregrino e aí você tem um desconto na hospedagem, ele sai bem baratinho. No entanto, eu sabia que a caminhada ia ser dura, não ia ser fácil. Eu queria pelo menos durante a noite poder me recuperar do dia de caminhada e optei por fazer reservas em hotéis categoria turística nos pontos de parada. Toda a minha hospedagem ao longo do caminho eu reservei pelo Booking.com e o preço médio da diária ficou em no máximo 30 euros. Os critérios que eu utilizei para a escolha de minha hospedagem foi, além do custo, que fossem mais econômicas, que elas estivessem na rota, normalmente na parte central dos vilarejos que a gente passa durante o caminho. Mas para definir a hospedagem, eu tive primeiro que traçar a minha rota de caminhada. Então, como seria uma semana de caminhada e 113 quilômetros, saindo de Valença do Minho até Santiago de Compostela, então dividi esse trecho em 6 etapas. Cada etapa deveria ter entre 15 e 20 quilômetros. É a média de caminhada por dia, que dá em torno de 5, 6 horas numa caminhada tranquila. No entanto, no primeiro trecho, eu fui muito ousada e resolvi dobrar essa quilometragem e fiz um trecho de 33 quilômetros. Foram exatamente 12 horas de caminhada. Foi uma loucura, não recomendo. Eu achei que no final desse trecho eu não ia mais conseguir fazer o caminho. Os 6 trechos foram os seguintes. De Valença do Minho a Tui, ou seja, eu cruzei a fronteira entre Portugal e Espanha, fiz nesse dia apenas 3 quilômetros, já que eu estava chegando de trem a Valença do Minho, já no final da tarde, e fui até Tui para me hospedar e seguir a caminhada no dia seguinte. Depois de Tui a Redondela, que foram 33 quilômetros, essa foi a etapa que eu falei que fui extremamente ousada. Eu deveria ter dividido essa etapa em 2, deveria ter sido de Tui a O Porrinho e de O Porrinho a Redondela. A terceira etapa foi de Redondela a Pontevedra, que foram 14 quilômetros. Estou finalmente chegando a Pontevedra.
Quase 13 quilômetros de caminhada em 3 horas e 15 minutos. Os pés cheios de calo, pernas cansadas, sol quente. Já passa de 1 hora da tarde. E agora eu vou procurar o meu hotel para descansar e me recuperar para amanhã. Depois da quarta etapa de Pontevedra a Caldas de Reis, 23 quilômetros. Mais um dia de caminho, saindo do Hotel Avenida, em direção a Caldas de Reis, Hotel Balneário Acunha, que serão uns 23 quilômetros, calculo em torno de 4 horas de viagem, de caminhada. São quase 8 horas da manhã, ainda está escuro, 15 graus e descansada para mais um trajeto. Acabo de entrar na cidade de Caldas de Reis, depois de caminhar quase 23 km, mais de 23 quilômetros, em 5 horas e meia, uma média de 4 km por hora. E agora estou procurando o meu hotel. São 2h30 da tarde aqui. Finalmente no Hotel Balneário Acunha. De Caldas de Reis a Padrón, que foram 20 quilômetros, essa é a quinta etapa. Entrando em Padrón, já descendo, percurso com muitos bosques e vilarejos. Entrando em Padrón, já no sentido da Catedral. Na verdade, a caminhada foi maior do que eu esperava caminhar 17 quilômetros, até agora caminhei quase 19 quilômetros, foram 5 horas de caminhada, mais de 5 horas de caminhada também, numa média de menos de 4 quilômetros por hora, uma média bem menor que eu fiz nos outros dias. Dei uma parada agora para almoçar. E estou seguindo para a Catedral para pegar o selo, o carimbo e ir para o hotel para descansar, porque estou com os pés que realmente já não aguentam mais. Já estão realmente muito calejados, o curativo não foi suficiente para recuperá-los totalmente. E de Padrón a Santiago de Compostela, mais 20 quilômetros, que foi a última etapa. Outro detalhe que você também tem que pensar antes de fazer o caminho é que época você quer ir. Se verão, inverno ou primavera e outono. Eu fui no período de meia estação, que foi o período de outono, mês de setembro, e acho que foi uma excelente escolha. Não peguei calor extremo nem frio e ainda tive a sorte de não pegar dias chuvosos. E a depender da estação do ano que você pretenda ir, você vai selecionar o tipo de roupa que você vai levar em sua mochila de caminhada. Como eu fui em meia estação, eu tive que levar roupa para um calor moderado ou um frio moderado e, obviamente, proteção contra a chuva. Então, depois que você já decidiu a época do ano para ir, o caminho que você quer fazer, o tempo de caminhada e o seu trajeto, alguns preparativos são importantes. A hospedagem, caso você prefira não ficar em albergues, como eu fiz, e reservar os hotéis nos locais de parada. O condicionamento físico. Se você é uma pessoa sedentária, é importante que meses antes comece a praticar caminhadas longas para adquirir resistência. Outra providência muito importante é a documentação. Verifique o seu passaporte, se está em dia. Passagem aérea. A minha foi até Lisboa, já que eu pretendia, antes da peregrinação, fazer turismo por Portugal, como eu conto na primeira parte desse vídeo. Outra documentação muito importante ao longo do caminho é a credencial do peregrino, que é tipo um passaporte de peregrino. É com essa credencial que você vai conseguir a Compostela, que é a certificação de peregrino do Caminho de Santiago de Compostela. Ela comprova que você fez o caminho. Obviamente tem que ter feito no mínimo os 100 km a pé e de forma continuada. E para comprovar isso ao longo do caminho, essa credencial vai ter que ser carimbada com no mínimo 2 carimbos, que eles chamam de sellos. Então, ao longo do caminho, você vai parar em bares, hotéis e vai pedir para eles darem esses sellos. Eles vão datar, né? Cada local ele tem um carimbo e vai datar.
E aí quando você chegar em Santiago de Compostela, você vai solicitar a sua certificação e eles vão verificar se de fato você percorreu os 100 km mínimos exigidos através desses carimbos e das datas. A credencial del peregrino pode ser adquirida em vários locais. Eu peguei a minha na Sé do Porto, na Catedral do Porto, já que eu ia passar por lá, mas você pode verificar nos sites oficiais do Caminho de Santiago de Compostela que eles vão te dar todos os lugares onde você pode adquirir essa credencial. Ela é bem baratinha, na Sé do Porto eu comprei por €1. E outra providência importante na sua preparação para a viagem é a mochila. A mochila mais comum para fazer o caminho é aquela tipo mochileiro de aproximadamente 50 litros. Eu levei uma de 60 litros e acho que ficou pesada demais. A de 50 litros teria sido suficiente. O importante é que o peso da sua mochila não ultrapasse 10% do seu peso corporal. A minha mochila ficou um pouquinho mais pesada do que esses 10% e confesso que parece que o peso dela triplica com o cansaço e a longa caminhada. É importante que a mochila tenha aquela capa de proteção contra a chuva, caso você pegue um dia chuvoso. Mas caso você queira levar uma mala maior e queira fazer o caminho apenas com a mochila pequena de emergência, existe a opção do transporte de mochilas, de uma hospedagem a outra. Esse transporte ele é pago diariamente. Quando você sai de uma hospedagem, você deixa sua bagagem e eles levam para a hospedagem do ponto seguinte. Então, nesse caso, você já tem que ter reservado os pontos de hospedagem em cada trecho do caminho. Como eu fiz muitos calos no primeiro trecho, que foi excessivo, eu acabei tendo que contratar esse serviço, senão não ia conseguir terminar o caminho levando a minha mochila de 10 quilos. E olha que foi a minha salvação. Graças a esse transporte de bagagem, eu consegui concluir o caminho. Eu contratei os serviços da TUI Trans e deixo o link no meu blog e na descrição aqui do vídeo. Mas o que levar na mochila? Leve na mochila roupas de secagem rápida, porque você vai ter que levar pouca coisa e o que você utilizar ao longo do caminho você vai ter que lavar quando chegar no hotel e já tem que estar seca no dia seguinte. Ou no máximo você pendurar na mochila ao longo do caminho para ela ir secando. Como eu falei, essa mochila deve ter no máximo 10% do seu peso corporal. Então se organize para levar o mínimo possível. No meu caso, que fui na meia estação, levei algumas camisetas de manga longa, algumas de manga curta, algumas calças legging que são confortáveis, fáceis de caminhar e secam rápido. Roupa jeans, além de ser muito pesada, quando lava demora a secar, então não vale a pena levar muita calça ou muita bermuda jeans. O ideal é que você leve uma calça ou uma bermuda. Itens de necessaire, o básico também. E meninas, se você não conseguir sobreviver sem maquiagem, leve o mínimo possível. O protetor solar não pode ser esquecido. Roupas íntimas, meias. E quanto às meias, é importante que sejam adequadas para a caminhada, que não acumulem muito suor, para evitar o atrito com a pele e a formação de bolhas. Capa de chuva, além de casaco. E ainda foi meia estação, leve um casaco tipo flanelado, porque serve como segunda pele por baixo do seu casaco contra vento. Os óculos de sol também não podem ser esquecidos, nem o celular ou uma câmera fotográfica. Mas o item principal da sua mochila é o sapato. Escolha um sapato, pode ser tênis ou aquelas botas de trekking, que seja super confortável, semi-impermeável e que já esteja bem amaciado. Jamais faça o caminho de Santiago com sapato novo. Se você resolver comprar um sapato novo para fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu sugiro que você adquira com alguns meses de antecedência para ir amaciando o sapato no seu período de preparação com aquelas caminhadas prévias. A vantagem da botina de trekking em relação ao tênis é que em caso de você pegar dias chuvosos ou trechos com lamas, a botina é muito mais adequada, não escorrega. Além da botina, é importante que você leve uma sandália para descansar o pé no final do dia. Nossas queridas havaianas são muito bem-vindas, mas você pode também levar uma sandália abertinha tipo trekking. A sandália de trekking me ajudou no trecho em que eu estava com as bolhas realmente muito grandes no pé, insuportáveis, e eu não aguentava calçar a botina. E eu pude fazer a caminhada com a sandália. E o último item que não pode faltar em sua mochila é o kit de medicamentos. Lá deve constar um analgésico, um remédio que você tome controlado e principalmente um kitzinho para tratar as bolhas, que fatalmente vão se formar. Mesmo com todos os cuidados na escolha do sapato, na escolha da meia, as bolhas vão aparecer. Então é importante você levar agulha, linha para drenar as bolhas e o remédio cicatrizante. Então eu vou ensinar aqui a vocês como é que se drena uma bolha. Quando você chegar na sua hospedagem à noite, você vai pegar uma agulha esterilizada, colocar a linha e atravessar a bolha. Depois você retira a agulha e deixa a linha lá durante toda a noite. Através dessa linha, aquele líquido que fica no interior da bolha, que é o que causa dor, ele vai sendo drenado.
No dia seguinte, você passa algum medicamento cicatrizante e faz o curativo. E caso você não consiga calçar a botina ou tênis, é nesse momento que a sandália do tipo trekking é necessária. Outra providência que eu sugiro que você tome, que eu não fiz e acho que me fez muita falta, é um chip de internet. Eu fiz o caminho percorrendo, tentava me orientar com GPS, mas não tinha internet. Mas eu acho que se eu tivesse, teria me ajudado muito, teria me dado muito mais segurança. O trecho que eu fiz do caminho português é muito bucólico, cheio de bosques, tem muitos vilarejos, muitas subidas e descidas, mas é uma caminhada muito agradável. Mas você precisa sempre estar atento aos sinais do caminho de Santiago de Compostela, que são marcados por setas amarelas ou mesmo pelas vieiras. As vieiras são as conchas, que são o símbolo do caminho de Santiago, porque, segundo a história, o corpo de Santiago foi encontrado cercado por essas vieiras. E Galícia é uma região que fica na costa, existem muitas vieiras por lá. Cuidado para não confundir as setas amarelas com as setas azuis. As azuis indicam o caminho de peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Fique atento na sua caminhada caso você faça um longo percurso sem ver nenhum peregrino. Isso é sinal que você pode estar no caminho errado. Principalmente se você estiver no meio do bosque, fique muito atento, porque as setas vão estar ou em pedras, no chão ou mesmo no tronco de uma árvore. Outra dica importante para nós mulheres que vamos fazer o caminho sozinhas é ficar atenta às setas apenas que estejam em lugares fixos, como pedra, muro, chão, tronco de árvore, nunca em setas que estejam só em plaquinhas que podem ser alteradas. Quando eu fui fazer o caminho, fui logo alertada pela dona de uma lanchonete, onde eu coloquei o carimbo na minha credencial, porque meses atrás uma americana tinha sido violentada e morta porque havia seguido um sinal errado da rota do Caminho de Santiago. O assassino tinha desviado, tinha mudado a placa e direcionado para a casa dele. Durante o percurso, a gente não só caminha por bosques e vilarejos, mas também por estradas, por rodovias. Então toda a atenção ainda é pouca. Como eu fui em meia estação, amanhecia mais tarde. No primeiro dia eu resolvi sair 7 horas da manhã, mas não vale a pena sair ainda ao escuro, porque como eu falei, você vai entrar em bosques e aí é meio arriscado, principalmente se você viajar sozinha. Então eu sugiro que inicie sua caminhada quando o sol já estiver nascendo. A credencial do peregrino é muito importante, porque além de ser o nosso passaporte de peregrino, que é o documento que a gente vai usar para conseguir a certificação de peregrino no final do caminho, ela também é um passaporte para você usufruir de alguns benefícios que só os peregrinos usufruem, como por exemplo o menu do peregrino, que é uma refeição completa com entrada, prato principal, sobremesa e bebida, que nesse caso normalmente é o vinho. A comida é deliciosa, farta e sai muito barato. Outro benefício que o peregrino tem com a credencial são os descontos nos albergues. Então, caso você não vá ficar em hotéis, existem albergues próprios para peregrinos e aí você paga apenas uma pequena taxa. Ao longo do caminho você vai encontrar muitas pessoas simpáticas, prestativas. Eles são muito respeitosos com os peregrinos e vai ouvir também muita gente falar bom caminho, que em galego significa bom caminho. Vai cruzar com alguns peregrinos repetidamente, vai percorrer trajetos sozinho, um momento de muita introspecção, de reflexão. Uma coisa que me ajudou muito, que foi muito legal, é que eu gravei no meu celular uma trilha só de músicas de meditação, cânticos gregorianos, e nesses trechos que eu ficava caminhando, sempre sozinha, essas músicas me ajudavam nesse processo de introspecção. Sempre que eu parava nos vilarejos, já no final da tarde, depois de fazer a minha refeição principal do dia, que era o menu do peregrino, eu aproveitava para fazer uma rápida caminhada pelo centro histórico do vilarejo para conhecer um pouco do lugar. Um momento de maior alívio no meu percurso foi quando eu cheguei em Caldas de Reis, que eu fiquei no hotel que é um balneário. Lá aproveitei para fazer uns tratamentos de massagem nos pés, um banho de argila, para me recompor do caminho e aliviar o cansaço. Também lá em Caldas de Reis aproveitei para comer os típicos petiscos espanhóis, aqueles embutidos, jamón serrano, queijos, taça de vinho e pães deliciosos. Chegando em Santiago de Compostela, a gente avista facilmente as torres da catedral. Na Praça del Obradoiro, realmente a emoção é enorme, É difícil conter as lágrimas, porque é um misto de sensação, de superação, de dor, Os pés calejados, mas o sentimento de vitória. Finalmente cheguei, Praça do Obradoiro.
A Praça da Catedral de Santiago de Compostela, mais de 100 quilômetros caminhados. Na Catedral de Santiago de Compostela existe a Missa do Peregrino. Ela é realizada no final da manhã e no final da tarde, todos os dias. Então, dependendo da hora que você chegar, você pode assistir uma das duas. É uma missa emocionante, rezada em latim, com cânticos gregorianos. O que mais atrai na Missa do Peregrino é o botafumeiro, que é um incensário gigantesco que fica percorrendo toda a nave principal da igreja. Ele é tão pesado que precisa ser movimentado por vários padres. Antigamente, esse incensário era utilizado não só com fins religiosos, mas também para disfarçar o mau odor que ficava na igreja por causa dos peregrinos que caminhavam dias e dias sem um asseio básico. E concluindo seu percurso em Santiago de Compostela, você tem que ir à oficina do peregrino para pegar a Compostela, que é a certificação de peregrino do caminho. A oficina do peregrino fica do lado da catedral e você só precisa levar a sua credencial de peregrino com os carimbos, que eles chamam de seios, de no mínimo 2 seios ou 2 carimbos por dia, de forma continuada, por no mínimo 100 quilômetros a pé. Depois de assistir à missa do peregrino e pegar sua Compostela, é hora de relaxar. Caminhe pelo centro histórico de Santiago, que é uma delícia, muitos restaurantes de frutos do mar, um clima festivo, muito alegre, muito animado. A cidade é toda medieval, aproveite para comprar souvenirs e para provar a tarta de Santiago, que é o doce típico de lá, feito à base de ovos e amendoins. Bom pessoal, isso aqui é um resumo da minha experiência de peregrinação no caminho português a Santiago de Compostela. Mais detalhes eu conto no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!